Na aula de hoje aqui, então, a gente vai estar falando sobre essa molécula linda aqui representada, que é muito utilizada hoje em dia, talvez por muitos dos seus pacientes, né? Que é a metformina, essa molécula aqui na minha direita representada. Bom, o que é a metformina, né? Ela é utilizada, tá, no tratamento para o diabetes tipo 2 ou na obesidade. Também é utilizada para resistência à insulina no tratamento dos ovários, da síndrome dos ovários policísticos. A metformina, tá? A gente tem que se atentar aqui que ela é um medicamento anti-hiperglicêmico, tá? Ela reduz as concentrações de glicose no sangue nos diabéticos tipo 2 sem causar hipoglicemia. Então, ela não é um hipoglicemiante, ela é um anti-hiperglicêmico, porque ela não causa hipoglicemia. E a metformina, então, ela é benéfica, né, no tratamento do diabetes tipo 2 e também ela é utilizada aí para perder peso em off-label. Em off-label, porque ela não serve para isso, tá, gente? Ela é para o tratamento do diabetes tipo 2 e utilizada também para a síndrome dos ovários policísticos. Existe no mercado, então, hoje, a metformina com liberação prolongada, tá? O XR, ou em combinação com inibidores dos receptores de SGLT2, tá? Como, por exemplo, então, a metformina, ela pode ser combinada com a dapaglifosina. Quais que são, então, as características químicas e farmacocinéticas dessa molécula? Bom, podemos ver aqui pela imagem, tá? Ela é uma molécula hidrofílica e ela faz ligações de hidrogênio com a água, porque a gente tem hidrogênios aqui disponíveis, então ela vai conseguir fazer ligações de hidrogênio com as moléculas de água. Qual que é a sua biodisponibilidade, tá? Em torno de 50%, tá? Sendo que 20%, tá? Como que ela é excretada? Ela é excretada de forma inalterada, tá ok? Sendo que 20% da sua excreção é feito por filtração glomerular e 80% por secreção tubular. E qual que é a média, né? O tempo de meia-vida desta molécula no nosso corpo? De 6 a 7 horas. Então, o tempo de meia-vida é de 6 a 7 horas, tá ok? Bom, eu trouxe essa imagem aqui porque pro próximo slide que a gente vai passar depois, eu preciso fazer uma explicação aqui sobre esta imagem aqui, que é o ciclo de Cori. O que acontece aqui, tá? Quando o nosso músculo tá em movimento e a gente está utilizando a via da glicólise, né? Depressão primeiro de glicogenólise e depois glicólise, o nosso músculo aqui tá liberando energia e está sendo liberado piruvato na via glicolítica. Só que esse piruvato, quando o músculo está em exercício, vira lactato. Por quê? Porque o lactato tem os seus receptores para ir para a corrente sanguínea e fazer o quê? Virar como um precursor da gliconeogênese. Então, o nosso fígado, em cooperação com o músculo, vai pegar esse lactato que está saindo do músculo, está indo para o sangue, indo lactato para o fígado, e esse lactato é convertido em glicose. Por quê? Para nós manter a glicemia sanguínea e essa glicose, parte dela ainda, ser utilizada novamente para o músculo gerar energia. Por que eu estou falando isso, né? Então, ó, o que a gente precisa entender aqui? Que o lactato serve como matéria-prima para formação de glicose através da gliconeogênese. E o que a gente tem que saber aqui da gliconeogênese? Vamos lá. Bom, qual que é a farmacodinâmica da metformina? Ela vai reduzir, então, a produção hepática de glicose. O que eu acabei de falar que o fígado estava fazendo ali? Gliconeogênese, glicose de novo. Então, a metformina vai reduzir essa produção de glicose lá no nosso fígado. Vai diminuir, além disso, a absorção intestinal de glicose e aumentar a sensibilidade à insulina.
aumentando a captação e a utilização periférica de glicose. Em contraste, tá, com outras drogas da classe das sulfonilureias, que levam à hiperinsulinemia, a secreção de insulina permanece inalterada com o uso de metformina. Olha que interessante. Então, a metformina não mexe nos nossos níveis de insulina, tá ok? O que está acontecendo aqui? Então, eu trago essa imagem, tá? Lá no nosso fígado. Quando a metformina se liga ao seu receptor, ela vai entrar, né, na membrana aqui e ela vai fazer o quê? A inibição do complexo 1. Ela vai inibir a atividade do complexo 1 mitocondrial, fazendo com que, se ela está diminuindo o complexo 1, vai ser gerado menos ATP. Então, vai ter um aumento na nossa célula aqui de AMP. AMP aumentado faz com que ocorra a ativação da AMPK. A AMPK é a molécula governante aqui. E aí, o que a AMPK vai fazer? Com que diminua a gliconeogênese, tá? Além disso, a autossinalização de AMP, ela vai inibir uma enzima importante aqui, que é o quê? A enzima responsável aqui para fazer a gliconeogênese. Então, olha só, vai diminuir aqui a gliconeogênese hepática, tá ok? Então, a metformina vai inibir a respiração mitocondrial através da inibição do complexo 1, vai diminuir a energia dentro ali da célula, fazendo com que, então, ocorra o que? A maior atividade da MPK e menor gliconeogênese, né? Vai liberar menos açúcar e diminuindo então a produção de glicose, além disso diminuindo a síntese de lipídios e colesterol, tá ok? Aqui eu trago então uma imagem um pouquinho mais completa, tá ok? Então a metformina vai entrar aqui nos hepatócitos, né, pelo seu receptor OCT1 e vai chegar então aqui até o processo mitocondrial, inibindo então a cadeia respiratória através da inibição do complexo 1. O que está acontecendo aqui? Quando ela inibe o complexo 1, vai gerar uma alta relação de ADP em relação a ATP, aumentando ainda o AMP. Essa redução de energia aqui dentro da célula faz o quê? Com que ative a AMPK. Além disso, essa falta de energia, né, que o AMP elevado, inibe uma enzima aqui, a FBPase, né, que é a frutose 1,6 bisfosfatase, tá? Que é uma enzima importante aqui na gliconeogênese, né? Daqui, ó, de baixo para cima está acontecendo a gliconeogênese. Então, ela vai ativar a MPK e inibir essa enzima importante aqui da gliconeogênese. Além disso, a MPK, ela inibe uma enzima importante que é a acetil-CoA carboxilase. Acetil-CoA carboxilase, inibindo assim então o que? A síntese de gordura nos hepatócitos, ó, vai diminuir a síntese de gordura, elevando então a oxidação de gordura. O que vai acontecer? Vai reduzir esses estoques lipídicos lá no nosso fígado, aumentando então a sensibilidade hepática à insulina. Tá ok? O que acontece aqui ainda? Olha só, a MPK, através de outro mecanismo pela ativação da PKA, faz com que ocorra aqui uma inibição, tá, destas enzimas, diminuindo aqui, então está diminuindo, essa enzima está tendo menos produção de PepsiK, que também é uma enzima que faz o quê? Que governa o início da gliconeogênese. Então, vai ocorrer a diminuição da gliconeogênese hepática através destes mecanismos aqui demonstrados na imagem.
Até agora, então, eu estava falando sobre a metformina no fígado, mas ela também tem função no na nossa microbiota, tá? No intestino e no nosso tecido adiposo. O que está acontecendo aqui no nosso intestino, tá? No intestino, ela altera, tá? A composição e a função da microbiota, levando com que ocorra o quê? O aumento da produção de lactato a partir da glicólise. Então, a gente sabe que vai ter menos gliconeogênese, mas vai aumentar a glicólise. E o produto final da glicólise aqui é o lactato. O que vai acontecer aqui, tá? A metformina passa pelo seu transportador de membrana e o lactato também pelo seu transportador de membrana, o MCT, e passa aqui pela veia porta, indo então para onde? Para o nosso hepatócito, né? Então, aí aqui no hepatócito, como eu falei na imagem anterior, ela vai diminuir a gliconeogênese e, além disso, vai fazer o quê? Melhorar a sensibilidade, então, dos hepatócitos à insulina. Tá ok? O que está acontecendo aqui, tá? A metformina, por inibir a gliconeogênese, vai inibir, então, a cadeia transportadora de léticos. E pela tá produzindo muito lactato, esse lactato que é gerado no intestino vai ser usado para produzir glicose no fígado por meio da gliconeogênese, tá ok? Outra coisa, nos adipócitos, aqui nos adipócitos, o que está acontecendo? Olha só que lindo, a metformina de novo ativando a MPK. Além disso, dela ativar a MPK, o que acontece? Ela ativa uma outra proteína importante que é a PGC1-alfa. E olha só, a MPK e a PGC1-alfa agora vai fazer com que ocorra a biogênese mitocondrial, aumentando então a oxidação de ácidos graxos, através de um mecanismo aqui também secundário, tá? Ela ativa a lipase hormônio sensível, que vai fazer o quê? A quebra dos triglicerídeos, né, em 3 ácidos graxos e glicerol. A gente tem uma aula só sobre isso, né? Sobre lipólise, liberando então aqui mais ácidos graxos livres para serem oxidados. E a metformina ainda ela age nos receptores aqui, né, do VLDL, fazendo então com que esse VLDL que está entregando aqui o triglicerídeo também libere esse triglicerídeo em ácidos graxos livres para ocorrer mais oxidação, tá ok? Metabolismo. Olha só que interessante. Estudos intravenosos utilizando uma dose única de metformina em indivíduos normais mostram que a metformina é excretada como droga inalterada na urina e não sofre metabolismo hepático. Não foram identificados metabólicos em humanos ou excreção biliar. Então ela é do jeito que ela entra, ela sai. Ela é uma droga inalterada, tá ok? E as vias de eliminação, então eu já tinha falado anteriormente, é excretado principalmente aqui pelo rim. E a depuração renal da metformina, tá? Ela é cerca de 3,5 vezes maior do que a depuração da creatinina, o que mostra então que a secreção tubular renal é a principal via de eliminação da metformina. Após a sua administração oral, cerca de 90% então da metformina absorvida é eliminada pelos rins nas primeiras 24 horas após a ingestão. Aqui eu quero falar então uma coisa bastante importante sobre a acidose lática. Como eu falei ali, é produzido bastante lactato na via glicolítica, que a metformina faz no nosso intestino, né? Ativa a glicólise, liberando bastante lactato. Então, a metformina ela vai diminuir a captação hepática de lactato, aumentando assim os níveis sanguíneos de lactato, o que pode aumentar o risco de acidose lática. Por quê? Como está liberando muito lactato, o fígado vai utilizar o lactato para gliconeogênese? Vai. Só que se lembra que no fígado ela diminui a gliconeogênese, então vai começar a sobrar lactato no nosso sangue.
né? Então, os fatores de risco para a acidose lática associada à metformina incluem compromisso renal, uso concomitante de alguns certos medicamentos, por exemplo, alguns inibidores de anidrase carbônica, como o topiramato, ingestão excessiva de álcool e comprometimento hepático. Então, quem usa metformina tem que ter aí um cuidado com a ingestão excessiva de álcool, ou o que faz a utilização de inibidores da anidrase carbônica, como o topiramato. E quem faz exercício físico também, porque a gente sabe que o exercício físico libera lactato. Então, essa pessoa que toma metformina e está fazendo exercício físico, ela pode ter mais acidose metabólica. Então, isso a gente tem que entender que quem toma metformina e faz exercício físico pode ocorrer mais acidose por causa do acúmulo do nosso lactato sanguíneo. Então, né, educadores físicos, precisamos entender sobre medicamento. Não é só o nutricionista, o médico e o farmacêutico que precisam entender de medicamento, mas sim o que esse medicamento está fazendo no metabolismo do teu aluno, que você vai ter que fazer um treinamento mais personalizado, entender esse mecanismo de ação, aonde ele vai afetar no teu treino ou não, para dar o resultado no teu aluno, tá ok? Vamos passar aqui para o próximo slide agora. Olha só, os efeitos sobre a glicose plasmática de jejum e a hemoglobina glicada. Olha que legal. Olha só esse estudo aqui, tá aqui embaixo, tá? O acervo que eu tirei. Olha só, foi feito um ensaio clínico de 29 semanas em indivíduos com diabetes tipo 2. E a metformina, então, diminuiu os níveis de glicose plasmática de jejum em média de 59 mg por decilitro em relação à linha base. E também teve, em comparação, um aumento médio de 6,3 mg por decilitro em relação à linha base em indivíduos que tomaram um placebo. Tá? E a hemoglobina glicada, o que aconteceu? Ela diminuiu cerca de 1,4% em indivíduos que receberam a metformina e aumentou 0,4% em indivíduos que receberam apenas o placebo. Bom, aqui eu trago um outro artigo, tá? Dos pacientes que fazem o tratamento com metformina, qual que é o status da vitamina B12, tá? Realizaram uma revisão sistemática para analisar os efeitos da metformina sobre a concentração da vitamina B12. Então, se tu quiser se aprofundar, né, tá aqui o nome do artigo para que você possa mais se aprofundar neste assunto aqui, tá? De curiosidade ou, né, se algum paciente teu toma metformina e você quer saber mais também se está acontecendo aí alguma influência na vitamina B12. Nos vemos então na próxima aula. Até mais!